Livro Nossa Senhora de Fátima, William Thomas Walsh. Capítulo 7, 13 de junho. Festa de Santo Antônio. Nesse dia, os pastores de Aljustrel costumavam levar o rebanho para o pasto muito mais cedo do que habitualmente, a fim de estarem de volta lá pelas 9 e terem tempo de assistir à missa cantada das 10. Antes mesmo de o sol ter começado a atingir o céu, Lúcia abriu o aprisco, tirou as ovelhinhas e pôs-se a caminho. Já devia estar há algum tempo no pasto e provavelmente mordiscava o pão preto da primeira refeição matutina, quando seu irmão a alcançou e lhe disse que havia várias pessoas em casa à procura dela. Confiou o rebanho ao irmão e apressou-se a voltar. Eram algumas mulheres e homens que vinham de diversos lugares das proximidades, de Minde, de Carrascos, de Boleiros e etc. A história da aparição de Maio espalhara-se pelas montanhas e muitos tinham acreditado nela e outros eram apenas curiosos. De qualquer modo, tinham se levantado antes do amanhecer para acompanhar as crianças à cova da Iria. Lúcia mostrou-se contrariada, mas disse aos visitantes que se queriam acompanhá-la, teriam de esperar a sua volta da missa das 8 e partiu para Fátima. Esperaram pacientemente durante mais de 2 horas junto à figueira próxima da casa. Naturalmente, a presença de toda aquela gente desagradou a Maria Rosa e as filhas mais velhas, que não pouparam comentários mordazes e palavras ásperas sobre a insensatez da situação. Os peregrinos não desanimaram. Aguardaram tranquilamente, passeando, rindo e conversando, até que Lúcia voltasse da igreja. Seriam aproximadamente 11 horas quando a menina saiu por fim de casa, ladeada por aquela gente estranha. Nesse dia, eu sentia-me amarguradíssima, recorda. Via minha mãe aflita, querendo a todo custo obrigar-me, como ela dizia, a confessar a minha mentira. Eu queria satisfazê-la, e não encontrava maneira sem agora mentir. Ela tinha infundido nos seus filhos, desde o berço, um grande horror à mentira. Por sua vez, as irmãs tomavam o partido da mãe e olhavam-na com um desdém que a feria mais do que se fossem insultos. Lembrava-me, então, dos tempos atrasados e perguntava-me a mim mesma: onde está o carinho que há tão pouco ainda a minha família me tinha? E ver-se obrigada a atravessar o povoado com todo aquele cortejo. Começou a chorar e ainda trazia os olhos cheios de lágrimas quando chegou à casa dos Marto. Não chores, disse Jacinta, ao perceber os olhos úmidos e o tremor comovido dos lábios. De certo, são estes os sacrifícios que o anjo disse que Deus nos ia enviar. Por isso, é para o reparar a ele e converter os pecadores que tu sofres. Lúcia enxugou as lágrimas. Seguidos pelos forasteiros, lá se foram os 3, atravessando os campos e galgando os montes durante cerca de meia hora. Na cova da Iria, outro grupo esperava por eles. Eram curiosos e devotos, procedentes das casinhas próximas ou de lugares distantes. Havia uma mulher de Loureira, um homem baixo de Lomba d'Égua, outros de Boleiros, Torres Novas, Outeiro. Maria Carreira e os filhos vinham da moita, 50 pessoas ao todo. Maria Carreira é uma das testemunhas dignas de confiança que ainda vivem nas proximidades do lugar das aparições. No verão de 1946, pude conversar com ela no próprio santuário de que era zeladora. Conhecem-na por Maria da Capelinha. Viúva de 75 anos, esmeradamente vestida de preto, trazia um lenço igualmente preto por sobre os cabelos brancos. Aparentava menos idade por andar erguida e mostrar-se ágil de movimentos e esbelta. Manifestava a serenidade daqueles que nada mais pedem à vida. Os olhos verde-azulados denotavam inteligência e revelavam uma alma pacífica e sincera.
Lembrava-se perfeitamente de como fora que estivera presente na cova de Iria no dia da festa de Santo Antônio de 1917. Projetara tudo nas semanas anteriores. Seu marido, que andava trabalhando com o pai de Lúcia na monda de umas terras, chegara um dia a casa com a singular história de que o senhor Antônio lhe dissera que Nossa Senhora aparecera na cova da Iria à sua caçula e aos 2 pequenos de sua irmã Olímpia, casada com o tio Marto. Para o senhor Carreira, tudo aquilo eram tolices, mas ela tomara a coisa a sério. Justamente João, um dos seus filhos, era aleijado das pernas e só se podia mover arrastando-se e batendo um joelho contra o outro. Maria apegara-se à ideia de que a história das crianças podia ser verdade e de que, na próxima aparição, talvez Nossa Senhora lhe curasse o filho. Tão logo Lúcia alcançou o lugar, segundo Maria Carreira relatou ao padre de Marque, e me confirmou na minha conversa com ela, deteve-se a uns 3 metros da azinheira, com o rosto voltado para o nascente, tendo Jacinta de um lado e Francisco do outro. Sentaram-se todos à espera. Ainda não era meio-dia, e os acompanhantes espalharam-se pelo lugar. Alguns abriram as cestas de vime e de lá tiraram nacos de pão e garrafas de vinho. Outros ofereceram comida às crianças. Estas recusaram. Aceitaram apenas uma laranja cada uma, que conservaram nas mãos. Jacinta começou a brincar com a sua, até que Lúcia lhe mandou que parasse. Certa moça de boleiros começou a recitar em voz alta umas orações de um livro de piedade. Maria Carreira, que andava adoentada, sentiu-se desfalecer por estar tanto tempo em pé. Nossa Senhora tardará muito? Perguntou. Não, senhora, não tarda muito, respondeu Lúcia, esquadrinhando o céu do lado do nascente. Rezaram todos um terço, e a piedosa moça de boleiros ia a começar a ladainha, quando Lúcia a interrompeu, dizendo-lhe que não haveria tempo. Pouco depois, levantando-se do chão, e exclamou: Jacinta, lá vem Nossa Senhora, olha o relâmpago. Os 3 pequenos correram para junto da azinheira e os demais circunstantes fecharam-na em círculo apertado em torno deles. Maria Carreira recorda-se nitidamente da cena. Ajoelhamo-nos sobre as moitas e os tojos. Lúcia levantou as mãos como em oração e eu ouvia dizer: Vós, Messê, mandou-me aqui vir. Faça o favor de dizer o que quer. Começamos então a ouvir uma coisa assim, a modo de uma voz muito fina, mas não se compreendia o que dizia. Era como um zumbido de abelha. Alguns dos presentes notaram que a luz do sol diminuía de intensidade nos minutos seguintes, apesar de o céu estar sem nuvens. Outros disseram que um momento antes de Lúcia ter começado a falar, a copa da azinheira, coberta de rebentos, parecera curvar-se, como se estivesse debaixo de um peso. No seu relato, simples mas expressivo, Lúcia diz que perguntou: Vós, Messê, que me quer? Substancialmente, é a mesma coisa que contou Maria Carreira. A senhora respondeu: Quero que venhais aqui no dia 13 do mês que vem, que rezeis o terço todos os dias e que aprendais a ler. Depois direi o que quero. Lúcia pediu-lhe a cura de um doente. Se converter, curar-se-á durante o ano. Queria pedir-lhe para nos levar para o céu, continuou a menina. Sim, a Jacinta e o Francisco levo-os em breve, mas tu ficas cá mais algum tempo. Jesus quer servir-se de ti para me fazer conhecer e amar. Ele quer estabelecer no mundo a devoção ao Imaculado Coração. Fico cá sozinha? Perguntou Lúcia assustada. Não, filha. E tu sofres muito? Não desanimes, eu nunca te deixarei. O meu Imaculado Coração
será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. Ao dizer estas últimas palavras, abriu as mãos, tal como fizera na aparição anterior, e comunicou-lhes outra vez a luz que lhe jorrava das palmas em 2 feixes vivíssimos. As crianças ficaram envolvidas num resplendor celestial. Nela nos víamos, como que submergidos em Deus, escreveu Lúcia. A Jacinta e o Francisco pareciam estarem na parte dessa luz que se elevava para o céu, e eu na que se espargia sobre a terra. À frente da palma da mão direita de Nossa Senhora estava um coração cercado de espinhos que parecia estar-lhe cravados. Compreendemos que era o Imaculado Coração de Maria, ultrajado pelos pecados da humanidade, que queria reparação. O Imaculado Coração de Maria. O anjo já falara nele. Pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Nossa Senhora não parecia nem alegre nem triste, mas séria. A impressão deixada pela palavra de Deus na mente de Francisco foi, porém, de uma infinda melancolia. Quando a grandiosa revelação se desvaneceu, a Senhora, envolta ainda na luz que radiava, elevou-se sem esforço da pequena árvore e deslizou suavemente na direção do leste, até desaparecer de todo. Algumas pessoas mais próximas notaram que os rebentos do topo da azinheira se inclinavam na mesma direção, como se as vestes da Senhora os tivessem arrastado. Lúcia permaneceu longo tempo contemplando a imensidão vazia do céu. Maria Carreira ouviu-a dizer: "Pronto, agora já não se vê. Já entrou no céu. Fecharam-se as portas." A pequena multidão estava muito excitada. Apesar de ninguém ter visto a Senhora, era evidente que algo de extraordinário se passara. Alguns puseram-se a fazer perguntas às crianças, outros discutiam entre si. Muitos examinavam a azinheira, e eram só exclamações diante dos rebentos que pouco a pouco voltavam à posição normal. Começaram a querer arrancar as folhas para levar como lembrança ou relíquia, e talvez não tivesse ficado nada da árvore se Lúcia não tivesse tido a presença de espírito de pedir que arrancassem somente as folhas de baixo, não as que Nossa Senhora havia tocado. Maria Carreira colheu um pouco dos rasminhos que crescia por ali, e o ar encheu-se da sua forte fragrância. Já começava a pensar em erigir no lugar um altar ou uma capelinha. "Rezemos o terço", propôs alguém. "Não, a ladainha", gritou outro. "Rezaremos o terço no caminho de volta para casa." Formaram-se-lhe diversos grupos, que se retiraram lentamente, tomando direções diversas, todos a rezar baixinho. Só lá pelas 4 da tarde é que Lúcia e seus companheiros conseguiram voltar ao Justrel, seguidos por alguns curiosos que continuavam a assediá-los com perguntas e pedidos. Alguns chegaram a ser insolentes. "Então, Nossa Senhora não te disse nada desta vez, Jacinta?" Nada de resposta. "Que é isso, Francisco? Então ainda estás por aqui? Não fostes para o céu?" "Que te disse ela, Lúcia? Vem, conta-nos." As crianças sofreram com tais perguntas. Ainda meio aturdidas, não conseguiam pôr os pés no chão. Respondiam laconicamente a algumas perguntas, a outras nem isso. Em geral diziam: "Isso é segredo, não posso dizer." Os últimos estranhos cansaram-se por fim e foram-se, deixando-os em paz. Francisco tinha também um mundo de perguntas a fazer. Como da primeira vez, em maio, vira tudo o que Jacinta e Lúcia tinham visto, mas nada ouvira, a não ser a voz da prima. Mesmo depois de escutar todas as explicações que as meninas lhe deram, ficou intrigado com muitos pormenores, especialmente com referência ao Imaculado Coração. Desta vez, vira o coração de Maria
e também não podia esquecer os raios de luz que jorravam das mãos da senhora. Para que estava Nossa Senhora com o coração na mão? Insistia. Tu estavas com Nossa Senhora na luz que descia para a terra, e a Jacinta comigo, na que subia para o céu. É que tu, com Jacinta, vais em breve para o céu, e eu fico com o coração imaculado de Maria mais algum tempo na terra. Quantos anos cá ficas? Não sei, bastantes. Foi Nossa Senhora que o disse? Foi, e eu vi-o nesta luz que nos meteu no peito. É assim, concordou Jacinta. Eu também assim o vi. Iremos logo para o céu, repetia Francisco arrebatado. Os dois menores correram para casa, cheios de alegria, enquanto Lúcia regressava pensativa, sozinha, sem pressa. Quando Jacinta e Francisco surgiram, o tio Manuel e a senhora Olímpia acabavam de chegar da feira, muito satisfeitos com as compras. Outros membros da família tinham assistido aos festejos em Fátima. Mas foram os dois pequenos que atraíram a atenção de todos. Mal transpuseram a soleira da casa. Jacinta teria gostado de gritar à mãe: Mãe, vimos outra vez a senhora! E disse-me que irei para o céu. Mas permaneceu calada e respondia apenas com monossílabos à enxurrada de perguntas que lhe faziam. Quando muito, limitava-se a repetir que era preciso rezar o terço todos os dias, que a senhora voltaria nos próximos dia 13 até outubro e que então diria quem era e o que queria. Mas havia um ponto em que falava livremente. Era quando a interrogavam sobre o parecido da visão celeste. Aquela senhora era tão bonita como fulana? Perguntava alguém da família. Muito, mas muito mais bonita. Como aquela santinha que está na igreja e que tem o manto cheio de estrelas? Perguntava outro, referindo-se à imagem de Santa Quitéria. Não, é muito, mas muito mais bonita. Como Nossa Senhora do Rosário? Muito mais ainda. Mas o que é que ela vos disse desta vez? Que rezássemos o terço e fôssemos lá todos os meses até outubro. Foi só? Jacinta percebeu que já havia falado demais. O resto é segredo. Ah, um segredo, conta-nos o segredo. Mas ninguém conseguiu persuadir as crianças a falar. O tio Marto encolheu os ombros. Todas as mulheres queriam saber qual era o segredo, mas eu nunca quis saber disso. Segredo é segredo e deve ser guardado. Entretanto, Lúcia era recebida em casa com muito menos cordialidade e até com animosidade. Insistiu em afirmar que Nossa Senhora lhe aparecera pela segunda vez, mas isso não impressionou a família, que já a considerava uma refinada mentirosa. Pelo contrário, a santa indignação de Maria Rosa subiu ao auge. Imaginem só, 50 pessoas que tinham perdido a cabeça e ido à cova da Iria, isso tudo por causa dessa filha que só desejava era levar a mãe mais cedo para a cova. Nos dias que se seguiram, Maria Rosa exasperou-se ainda mais. Quase todos os comentários que lhe chegavam só confirmavam o tremendo rebuliço que essa história da filha vinha causando, até nos mais remotos confins da serra. A maior parte das testemunhas acreditara na aparição, e a notícia correu profusamente, de boca em boca, em todas as direções. Apesar de alguns ainda duvidarem, não se falava de outra coisa. A última estocada veio quando Lúcia se aventurou a pedir à mãe que a deixasse ir à escola, pois a senhora lhe dissera que aprendesse a ler. Para a escola! Ainda mais essa! Disse Maria Rosa sarcástica, como se Nossa Senhora estivesse interessada em que saibas ler e escrever. Felizmente, para bem da saúde do seu corpo e do seu espírito, Maria Rosa lembrou-se a tempo da recomendação do vigário e levou-a a falar com ele. Quando lá chegares, põe-te de joelho,
Dize-lhe que mentiste e pede-lhes perdão. Capítulo 8. 13 de julho. A visão do inferno. Na manhã seguinte, muito cedo, mãe e filha abalaram para Fátima. Maria Rosa ia alguns passos adiante, de sobressenho carregado. Quando alcançaram a casa dos Marto, parou um instante para desabafar as suas mágoas com Olímpia, e entretanto Lúcia, chorosa, pôde trocar umas poucas palavras furtivas com Jacinta. Ao passar por casa da minha tia, minha mãe entrou uns instantes. Aproveitei a ocasião para contar a Jacinta o que se passava. Ao ver-me aflita, deixou cair algumas lágrimas e disse-me: Vou já levantar-me e chamar o Francisco. Vamos para o teu poço rezar. Quando voltares, vai lá ter. Lúcia enxugou as lágrimas e lá se pôs, atrás da mãe, a subir o outeiro da igreja de Santo Antônio. Nem uma só vez Maria Rosa se dignou olhar para trás, nem dirigir à filha uma única palavra. Vestida de preto, um lenço preto à cabeça e um chale igualmente preto sobre os ombros, mantinha-se silenciosa e ameaçadora como um carrasco. Os seus pés pisavam com firmeza as pedras ásperas da rua sinuosa. Até os seus ombros recurvados e a sua figura pesada denotavam naquela manhã uma resolução férrea. Antes de se dirigir à casa paroquial, entrou na igreja para assistir à missa. Essa trégua trouxe algum alívio à filha. Durante a elevação da hoste e do cálice, a pobre criança ofereceu todo o seu sofrimento àquele que tanto sofrera pelos homens. Terás muito que sofrer, como a senhora o sabia bem. Terminada a missa, saíram da igreja, atravessaram o pátio de terra batida e foram ter a casa do pároco. Foi quando faltavam apenas uns 15 passos para atingirem o portão que Maria Rosa se dignou dar um sinal de que não ignorava a presença da sua desditosa filha. Virando-se bruscamente, disse-lhe por cima dos ombros: Não me rales mais. Agora diz ao senhor prior que mentiste, para que ele possa, no domingo, dizer na igreja que foi mentira, e assim acabar tudo. Isso tem lá jeito? Toda a gente a correr para a cova da Iria, a rezar diante de uma carrasqueira. O padre Ferreira recebeu-as cortesmente, fez sinal à mãe para que se sentasse num banco. Chamou Lúcia para junto da sua escrivaninha e, com uma paz e amabilidade que a deixaram admirada, começou a fazer-lhe uma quantidade enorme de perguntas. O interrogatório foi muito minucioso e quase me atrevi a dizer maçador, escreveu Lúcia 20 anos mais tarde. O pároco ia comparando cuidadosamente todas as respostas e, por fim, convenceu-se de estar ouvindo a verdade a respeito do que as crianças tinham visto e ouvido. Mas a sua conclusão foi de certo modo mais alarmante do que se tivesse pensado que mentiam. Não me parece uma revelação do céu, insinuou pensativo. Também pode ser um engano do demônio. Levantou-se em sinal de despedida e, dirigindo-se a Maria Rosa, disse: O futuro nos dirá o que havemos de pensar. O demônio era uma possibilidade que nunca ocorrera, nem a Lúcia nem a sua mãe. As leituras de Maria Rosa não a tinham levado precisamente a aprofundar na teologia mística, nem é provável que tivesse lido as páginas duras em que Santa Teresa de Ávila recorda os seus tormentos às mãos dos amigos. Não suspeitavam eles que as suas visões e êxtases eram enganos do inimigo de Deus e dos homens? Não se deve também censurar o pároco pela pouca coragem do seu juízo, porque a Igreja aprendeu em séculos de experiência que o espírito do mal pode imitar os sinais externos da santidade e que manifestações dessa ordem devem ser submetidas a provas antes de serem tidas como vindas de Deus. Lúcia voltou para casa exausta, amedrontada, abatida,
Já não bastavam as angústias provocadas pelas investidas da mãe, que não perdia uma só oportunidade para sem mais aquela acossá-la com palavras e às vezes com sopapos e beliscões. A menina sentiu-se como uma estranha dentro de casa e saiu imediatamente em busca da quietude do velho poço, onde vira uma vez o anjo, e onde já derramara tantas lágrimas e rezara tanto por ocasiões de outras aflições. Os irmãos Marto ainda lá estavam em oração. Jacinta correu a abraçá-la e perguntou-lhe como se tinha saído com o prior. Ouviram boquiabertos e com crescente indignação a série de perguntas do pároco e a conclusão a que chegara. Não é o demônio, não, exclamou Jacinta. O demônio dizem que é muito feio e que está debaixo da terra, no inferno. E aquela senhora é tão bonita, e nós vimos-la subir ao céu. Francisco era da mesma opinião e aprovava com a cabeça tudo o que dizia a irmã para consolar Lúcia. De qualquer modo, a entrevista fora positiva, porque o pároco acreditara no que as crianças tinham visto. Vês? Não devemos ter medo de nada. Aquela senhora ajuda-nos sempre. É tão nossa amiga. Era inegável. Lúcia, porém, não dormiu a noite toda, pensando na advertência do pároco. Perguntava a si mesma, como muitos outros o têm feito, se era possível que, sem o saber, tivesse servido de instrumento do inimigo de Deus para ridicularizar e desprezar as coisas santas. E assim passou noites e noites a fio, sofrendo como só as crianças podem sofrer quando não tem uma pessoa mais velha que as compreenda nas suas perplexidades e aflições. Durante o dia, deixava-se convencer pelos carinhosos argumentos dos primos. O medo e as dúvidas das horas de solidão esvaíam-se com o calor do sol e o aroma da hortelã e do rosmaninho, ao levarem descuidados o rebanho pela serra acima. Mas era diferente quando a escuridão a envolvia, e o mesmo temor rondava a sua cama e perturbava-lhe o sono. Aproximava-se a data do encontro de Júlio com a Branca Senhora. Ela, porém, sentia-se tão cansada e tão fraca com esta luta incessante com inimigos invisíveis que por fim decidiu que o pároco devia ter razão. Na tarde de 12 de julho, comunicou aos priminhos que não pretendia ir à cova da Iria no dia seguinte. Ao primeiro protesto desanimado, seguiu-se uma longa e séria discussão. Mas como é que tu podes pensar que é o demônio? Perguntava Francisco. Não viste Nossa Senhora e Deus naquela luz tão grande? Como é que nós podemos ir sem ti, se tu é que tens que falar? Não vou, já disse que não vou mais, declarou Lúcia. Nós vamos. Aquela senhora mandou-nos lá ir, afirmaram Francisco e Jacinta. Depois do jantar, já à noite, o pequeno chamou Lúcia à eira e tentou um esforço final para persuadi-la. Olha, tu amanhã vais? Não vou. Já te disse que não volto mais. Mas que tristeza! Por que é que tu agora pensas assim? Não vês que não pode ser o demônio? Deus já está tão triste com tantos pecados, e agora, se tu não vais, fica ainda mais triste. Anda, vai! Já te disse que não vou. Lúcia permanecia firme na sua decisão. Maria Rosa, que sabia adivinhar o que se passava, deve ter respirado aliviada naquela noite. E na manhã seguinte, mal pôde disfarçar o seu contentamento ao perceber que a sua caçula não pretendia levar o rebanho à cova da Iria. Quando chegou a hora, Lúcia sentiu-se subitamente impelida a ir e correu à casa dos tios para ver se Jacinta ainda lá estava. Encontrou os dois ajoelhados ao pé da cama chorando. Então vocês não vão? Perguntou. Sem ti, não nos atrevemos a ir. Anda, vem. Já acabou, respondeu Lúcia. Levantaram-se radiantes.
Francisco contou que haviam rezado por ela a noite toda. E lá se foram, pressurosos, zigue-zagueando pelos caminhos tão conhecidos, através da meia légua que separa Aljustrel da cova. Era o mês da festa do precioso sangue de Cristo, uma época em que o calor costuma apertar muito mais nessa região do país. Lá pelo meio-dia, um mormaço silencioso descia sobre os campos, onde o capim recém-cortado se agrupava aos molhos em torno das oliveiras. Homens e rapazes, banhados em suor, tinham passado a manhã toda arrancando as primeiras batatas do solo vermelho e iam agora, de enxada ao ombro, dormir a sesta. As ameixeiras vergavam sob o peso dos frutos maduros, e à beira da estrada, os repolhos murchavam tristemente. De vez em quando, o cantar estridente de uma cigarra, o estalar de um chicote em alguma quina, o rinchar de uma carroça na estrada argilosa, ganhavam uma sonoridade estranha ao ressoarem nas profundezas do vale, logo abaixo do cabeço. Nem a água barrenta da lagoa animava os bois e as ovelhas arfantes a refrescarem o focinho. Algumas mulheres vestidas de preto e um ou outro velho atravessavam os campos silenciosos, protegidos da violência dos raios solares por enormes guarda-sóis. O céu era uma gigantesca abóboda de um azul deslumbrante, e o ar seco, não caiu uma gota de chuva havia muito tempo, dificultava a respiração. Neste 13 de julho de 1917, uma agitação fora do normal se apossara das aldeias e dos campos da serra. Os pastorinhos puderam notá-lo antes mesmo de atingirem a cova da Iria. Aqui, e além por toda a serra, com uma rapidez a que não devia ser alheio esse bom portador de novidades, que é o vinho servido nas tabernas, todos se tinham inteirado do que se passava na festa de Santo Antônio. Em um número incalculável de pessoas, resolveram assistir à aparição seguinte. Maria Carreira veio novamente da moita, desta vez trazendo o filho paralítico, o marido incrédulo e toda a família. E entre os peregrinos mais fervorosos, contava-se outro morador da moita, José Alves, que tivera a coragem de dizer, bem na cara do prior de Fátima, que a sua teoria sobre a intervenção diabólica era uma grande tolice. Onde já se vira o demônio incitar o povo a rezar? Quando o tio Marto chegou, havia resolvido passar o dia vendo o que as crianças faziam. A multidão era tão densa que a custo conseguiu abrir caminho à força de cotoveladas, até alcançar o lugar em que estavam Jacinta, Francisco e Lúcia. Em geral, o povo português é ordeiro e as multidões disciplinadas, mas essa amedrontou um pouco. O poder da curiosidade refletiu filosoficamente. Quando conversei com ele, ainda sorria ao recordar-se de alguns ricaços, vindo Deus sabe de onde. Senhoras de saias compridas e chapéus de abas largas, todas enfeitadas como nas gravuras, homens de trajes elegantes, colarinho alto e cartola. O senhor Marto achou-os ridículos. Ai, Jesus! Era gente da alta roda que vinha só para rir à custa do povo ignorante, que não sabia ler nem escrever. Mas nós é que ríamos deles. Ui, pobres coitados! Não tinham um pingo de fé. Como podiam acreditar em Nossa Senhora? A maioria, porém, eram serranos humildes das redondezas, mulheres com chales pretos na cabeça, homens de roupas domingueiras e enormes botas ferradas. No meio de toda aquela gente, o senhor Marto encontrou, sem o esperar, a sua esposa e Maria Rosa. Acontecera que Olímpia tinha ouvido a patética conversa das 3 crianças ao pé da cama, em casa. Mal os pequenos tinham saído, correra a toda pressa à casa de Maria Rosa para contar-lhe o ocorrido e desabafar. Ai, Jesus! Os céus pareciam ter desabado sobre a cabeça da mãe de Lúcia. Bem, pensava ela,
que a tola dessa cachopa, ainda que ia se meter em coisas do demônio. Armadas de velas bentas e caixas de fósforos, as duas mulheres tinham partido para a cova da Iria, decididas a exorcizar de algum modo o espírito maligno, caso aparecesse. Tinham chegado demasiado tarde para pôr-se ao lado das crianças, mas ali estavam, de velas em punho, prontas para acendê-las, se a gente visse que era coisa ruim. Aproximadamente 2 ou 3 mil pessoas devotas ou curiosas se achavam reunidas à espera do que pudesse acontecer. No centro da multidão, as crianças rezavam o terço, enquanto olhavam ansiosas o céu pelo lado do nascente. Não prestaram atenção a uma velha que as insultava, chamando-as impostoras, e Jacinto e Francisco nem perceberam a presença do pai, que veio colocar-se ao lado deles, disposto a defendê-los se fosse preciso. O tio Marto olhou para Lúcia. Uma extrema palidez invadia-lhe as faces. Ainda rezava o terço quando a ouviu gritar: "Fechem, tirem os chapéus, fechem os chapéus, que já aí vem Nossa Senhora." Repentinamente o céu perdeu brilho, e uma aragem fresca soprou por sobre a serra. Nesse instante, o senhor Marto viu algo de parecido com uma nuvenzinha acinzentada descer sobre a azinheira e, segundo disse, ouviu um sussurro, como de um moscardo dentro de um cântaro vazio. Ou, mais pitorescamente, assim uma coisa como quando a gente fala ao telefone, que eu nunca falei. Mas nem ele, nem Maria Carreira, nem o resto do povo conseguiram distinguir as palavras que só as crianças ouviam. Durante esse tempo, todos os estímulos do mundo sensível, a multidão, o sol, a brisa, todas as trivialidades de espaço e tempo, tinham desaparecido para os pequenos videntes, arrebatados por uma força sobrenatural. Perceberam então aquele resplendor branco dentro do qual, uma vez mais, cheios de inefável alegria, viram a senhora deslizar sobre a copa da azinheira. "Vós, messê, que me quer?" perguntou Lúcia, como das outras vezes. "Quero que venham aqui no dia 13 do mês que vem, que continuem a rezar o terço todos os dias, em honra de Nossa Senhora do Rosário, para obter a paz do mundo e o fim da guerra, porque só ela lhes poderá valer." Lúcia disse: "Queria pedir-lhe para nos dizer quem é, para fazer um milagre com que todos acreditem que vós, messê, nos aparece. Continuem a vir aqui todos os meses. Em outubro direi quem sou, o que quero, e farei um milagre que todos hão de ver para acreditar." Nesse momento, Lúcia pensou em alguns pedidos que várias pessoas lhe haviam feito. "Não recordo bem quais foram", escreveu em 1941. Do que se lembra é de que a senhora lhe insistiu na necessidade de rezar o terço e acrescentou: "Santificai-vos pelos pecadores, e dizei muitas vezes, em especial, sempre que fizerdes algum sacrifício: Ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores e em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria." Ao dizer essas últimas palavras, abriu de novo as mãos, como nos 2 meses passados. O reflexo pareceu penetrar a terra. São palavras de Lúcia, escritas em 1941. "E vimos como um mar de fogo. Mergulhados nesse fogo, os demônios e as almas, como se fossem brasas transparentes e negras, ou bronzeadas, com forma humana, que flutuavam no incêndio, levadas pelas chamas que delas mesmas saíam juntamente com nuvens de fumo, caindo para todos os lados, como caem as faúlhas nos grandes incêndios, sem peso nem equilíbrio, entre gritos e gemidos de dor e desespero que horrorizavam e faziam estremecer de pavor. Os demônios distinguiam-se por formas horríveis e asquerosas, de animais espantosos e desconhecidos, mas transparentes, como negros carvões em brasa.
As crianças ficaram tão atemorizadas que recearam estar a ponto de morrer, como se não lhes tivesse sido dito que as 3 iriam para o céu. Depois de contemplarem esse espetáculo terrível, que nem Santa Teresa descreveu tão assustadoramente, ergueram os olhos em súplica desesperada para a Senhora que os contemplava com melancólica ternura. Vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores? Disse por fim, para salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Se fizerem o que eu vos disser, salvar-se-ão muitas almas e terão a paz. A guerra vai acabar, mas, se não deixarem de ofender a Deus, no reinado de Pio XI começará outra pior. Quando virdes uma noite alumiada por uma luz desconhecida, sabei que é o grande sinal que Deus vos dá de que vai punir o mundo pelos seus crimes, por meio da guerra, da fome e de perseguições à Igreja e ao Santo Padre. Para o impedir, virei pedir a consagração da Rússia ao meu imaculado coração e a comunhão reparadora nos primeiros sábados. Se atenderem aos meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz. Se não, espalhará os seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à Igreja. Os bons serão martirizados. O Santo Padre terá muito que sofrer. Várias nações serão aniquiladas. Por fim, o meu imaculado coração triunfará. O Santo Padre consagra-me-á a Rússia, que se converterá, e será concedido ao mundo algum tempo de paz. Em Portugal, conservar-se-á sempre o dogma da fé, e etc. Isso não o digais a ninguém. Ao Francisco, sim, depois dizê-lo. Quando rezardes o terço, dizei depois de cada mistério: ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente aquelas que mais precisarem. Seguiu-se um momento de silêncio. A multidão parecia pressentir a solenidade apocalíptica dessa comunicação sobrenatural. Não se ouvia um único som. As crianças, o povo, o vento, tudo estava em absoluto silêncio. Finalmente Lúcia, pálida como um cadáver, aventurou-se a perguntar, com a sua voz de timbre enternecedor: Vosmecê não me quer mais nada? Não, hoje não te quero mais nada. Com um último olhar repassado de afeto, a senhora desvaneceu-se, como de costume. Lúcia conclui o terrível relato da terceira aparição nesses termos. E, como de costume, começou a elevar-se em direção ao nascente, até desaparecer na imensa distância do firmamento. Enquanto as crianças se entreolhavam, ainda pálidas e aturdidas, o povo começou a aglomerar-se em torno delas e crivá-las de perguntas. Ó Lúcia, que te disse Nossa Senhora que ficaste tão triste? É um segredo. E a coisa boa? Para uns é boa, para outros é má. E não o dizes? Não, Senhor, não o posso dizer. Alguém ofereceu-se para levá-las de volta à casa de automóvel. O tio Marto acedeu, e as crianças subiram pela primeira vez nessa espécie de monstro que andava sem cavalos e que tinham visto algumas vezes roncando pela estrada de Ourém a Leiria. Não tinham disposição de ânimo para desfrutar da nova experiência, mas deram graças por este modo rápido de chegarem à casa.